Queridos jovens do seminário, que alegria estar aqui com vocês hoje, poder ministrar mais essa aula do seminário, a lição 192, com o tema Envolver o Senhor e seu aprendizado. Começo prestando meu testemunho para vocês sobre isso. Eu sei que Cristo, ele magnifica e fortalece todos os nossos esforços através da sua graça, e que nós não precisamos fazer nada sozinho. Nós podemos sempre contar com a sua ajuda. O meu nome é irmão Lennon Loureiro, eu sou coordenador do Seminário Instituto de Religião aqui de Santa Catarina, e hoje eu vou conduzir esse debate, essa conversa com todos vocês, tá bom? Muito bom, vamos dar início aqui. Gostaria de dar início, então, fazendo uma pequena atividade. Imaginem a seguinte cena: um estudante, ele está tentando aprender algo muito difícil, só que sozinho. Ele também tem se esforçado muito para aprender, mas ele não entende completamente as matérias, o que o professor tem ensinado em sala de aula, e por mais que ele estude muito, ele não consegue compreender isso, né? E quanto mais o tempo passa, mais esse aluno ele vai se frustrando, ele vai ficando chateado, né? Então, pensem como esse jovem ele está se sentindo. Ele se esforça, mas não consegue aprender. Ele tem se sentido sozinho, porque ele está tentando e também não sabe a quem recorrer, a quem procurar ajuda. Talvez tenha vergonha de expressar as suas dúvidas e acabe se comparando com outros amigos que aprendem a matéria ou o conteúdo mais rápido. Imaginem só como esse jovem ele está se sentindo, né? Imaginem essa cena. E pensem por um momento, o que esse estudante, então, ele poderia fazer para melhorar o seu aprendizado? Será que ele realmente precisa aprender tudo isso sozinho? Como que vocês se sentem? Pensem um pouquinho sobre essas duas perguntas, podem anotar e responder no seu diário de estudo, né? Mas pensem um pouquinho, o que esse estudante ele poderia fazer para melhorar o seu aprendizado e se realmente ele precisa fazer tudo isso sozinho, né? E a resposta é não. Nós não precisamos sofrer excessivamente, porque nós podemos contar com uma ajuda muito importante no processo de aprendizado, e seja ele em qualquer momento da nossa vida. Às vezes nós achamos que nós só precisamos recorrer ao Salvador Jesus Cristo e nosso Pai Celestial quando nós fazemos algo de errado. Mas na verdade não é assim. Nós podemos recorrer a Ele sempre, em qualquer dificuldade que nós estejamos passando, seja ela qual for. O Elder Gilbert nos ensinou sobre isso. Olha que interessante. Ele diz o seguinte: eu sei que estudar pode ser um desafio e exige sacrifício. Sei o quanto você está trabalhando arduamente, que há muitas noites difíceis enquanto você fica acordado até tarde para concluir tarefas, aprender novos conceitos e administrar outros compromissos exigentes em sua vida. E ele já começa dando um conselho: aguente firme, continue demonstrando garra de verdade. Ou seja, ele está pedindo, continua se esforçando e fazendo o que você está fazendo. Mas ele faz um convite também: mas também esteja preparado para passar da garra à graça. Envolva o Senhor, ore pedindo a ajuda dele e ele magnificará seus esforços. Quero que saibam que amamos muito vocês. Mais importante ainda, saibam o quanto o Senhor os ama e os fortalecerá em todos os seus esforços justos para aprender, crescer e se tornar mais semelhante a Ele. Que citação maravilhosa do Elder Gilbert, onde ele nos ensina que o Senhor abençoa os nossos esforços e está conosco em todo o nosso processo de aprendizado. O que nós precisamos fazer, então, é envolver ele nesse processo. E aqui nessa própria citação, ele já vai dar uma dica para você. Gostaria que você pudesse, então, identificar, de acordo com essa citação que o Elder Gilbert nos trouxe, está nos falando, né? Onde nós podemos buscar a ajuda do Senhor para enfrentar os desafios que surgem quando nos esforçamos para aprender na escola? Pensem um pouquinho sobre isso. Identifiquem como que o Senhor nos ajuda, né? Como que nós podemos envolver Ele nesse processo. Podem pausar o vídeo nesse momento e fazer um resumo aí de estudo sobre isso. Bom, talvez vocês tenham identificado aqui, então, nessa citação, os seguintes pontos, né? Passar da garra à graça. Então,
O Senhor, ele não quer que você deixe de se esforçar, não é esse o objetivo. Mas enquanto você se esforça, se você envolver o Pai Celestial, a graça de Cristo, né, ela pode ter um efeito na sua vida. O Salvador pode te ajudar a completar aquilo que está faltando. E envolva o Senhor, é um pedido, né, para que você possa envolver Ele. Como que Ele nos aconselha a fazer isso? Orando, pedindo a ajuda dele. Então, a oração é um passo importante e inicial para que no seu processo de aprendizado, de dificuldade que você esteja passando na sua vida, em qualquer momento, se você orar, você começa a envolver o Pai Celestial e a graça dele já começa a ter efeito na sua vida, né? E para que, no caso que nós acabamos de comentar, de um jovem que se sente sozinho, né, ele reforça aqui no final que o Senhor nos ama e vai nos fortalecer e os nossos esforços justos. Então, lembrar que o Senhor nos ama e que uma dificuldade, ela foi feita para que nós possamos vencer, e com a ajuda do Senhor esse fardo se torna mais leve, é muito importante, tá? Quando nós nos sentimos desanimados e tristes, temos que lembrar que o Senhor, ele realmente nos ama e vai nos ajudar. Bom, uma pergunta agora, né? Nós já aprendemos algumas coisas até o momento. Gostaria de convidar cada um de vocês, né? O que você encontrou ou ouviu até esse momento da aula que lhe traz esperança e poderia incentivar um amigo ou um adolescente que tem passado por essas dificuldades? Escrevam aí. O que que você aprendeu até esse momento que poderia ajudar a um amigo que está passando por essas dificuldades? Alguns pontos importantes que nós aprendemos então, né? Que o Senhor vai nos ajudar a lembrar do que nós estudamos, ele vai nos ajudar a ter paciência conosco e também com as outras pessoas, e ele vai nos fazer sentir paz durante as provas da nossa vida ou as provas da escola, quando nós envolvemos ele nesse processo. O Senhor muitas vezes nos ajuda a aprender por meio do Espírito Santo também, que pode nos encher de paz, ele nos ajuda a conhecer a verdade e iluminar a nossa mente. Olha o que nós aprendemos em Romanos 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz na fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. E em Moroni 10:5, no livro de Mórmon, nós aprendemos também: e pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. É incrível ver como o Espírito pode nos ajudar a receber essas bênçãos maravilhosas e também podem nos ajudar a envolver ainda mais o Salvador Jesus Cristo no nosso processo de aprendizado e de dúvidas durante as nossas provas da vida e também nas nossas provas na escola. Algumas ideias práticas, então, do que você, como um aluno, pode fazer para envolver o Salvador Jesus Cristo no seu processo de aprendizado e nas provas que você passa na sua vida também. Primeiro, ore antes de estudar. Então, antes de começar a estudar ou fazer tarefas, pedindo ajuda para o Pai, peça ajuda para o Pai Celestial, né, para que ele te dê entendimento, foco e memória. Segundo, busque inspirações nas Escrituras. Então, ler um pequeno trecho das Escrituras ou uma mensagem espiritual antes ou depois dos estudos pode te dar mais perspectiva e motivação, né, para os seus estudos, tá bom? Um exemplo, se você estuda a história de Davi e como ele enfrentou Golias, isso vai te motivar a saber que você pode vencer desafios por maiores que eles sejam. Então, estudar as histórias das Escrituras pode te dar confiança e inspiração para que você possa aprender e vencer outros desafios. Terceiro, peça entendimento durante as dificuldades. Então, quando não entender um conteúdo, faça uma oração silenciosa, pedindo clareza e calma para tentar novamente. Então, durante o seu processo de estudo, você pode continuar orando e conversando, você pode cantar hinos. Tudo isso vai fazer com que você tenha a companhia do Espírito e o Espírito te ajude a aprender os conteúdos que você está estudando, né? Quarto, reconheça a ajuda do Senhor durante todo o progresso e processo. Então, ao você perceber que você aprendeu algo difícil, para um momento e reconhece que o Senhor realmente te ajudou. Agradeça a Ele, né? Isso vai te ajudando a criar um relacionamento ainda mais forte com Ele. E quinto, estude com um propósito espiritual. Antes de estudar, defina como um objetivo o que você vai aprender com isso para usar no seu conhecimento
para ajudar outras pessoas. Essas são algumas ideias práticas do que você deve fazer aí para que você envolva o Salvador Jesus Cristo, o Pai Celestial, no seu processo de aprendizado. Agora eu gostaria de deixar um convite para vocês, para que vocês, nesse momento da aula, possam elaborar um plano para envolver o Senhor no seu processo de aprendizado, tá? Então, como que funciona esse plano, né? Aqui eu trouxe um exemplo para você, um exemplo básico. Então, antes de estudar, eu vou orar pedindo ajuda e entendimento. Durante as dificuldades, vou fazer uma pausa e pedir ajuda para o Senhor. No esforço, eu vou fazer a minha parte, confiar na orientação dele, confiar que ele realmente vai me ajudar. Depois de aprender, eu vou agradecer pelo que eu consegui e no final do dia eu vou orar reconhecendo o progresso que eu tive, por mais pequeno que seja naquele dia, e pedindo força para melhorar no dia seguinte. Esse é um plano para que eu envolva o Pai Celestial, o Salvador Jesus Cristo, no meu processo de aprendizado. Um exemplo, mas gostaria que você pudesse fazer o seu nesse momento, né? Qual é o seu plano individual para envolver o Senhor nos seus esforços? O presidente Ari, chegando ao final da nossa aula, nos ensinou algo interessante. Ele disse o seguinte: o Senhor sabe o que vocês precisam fazer e o que precisam conhecer. Ele é bondoso, onisciente, e por isso vocês podem ter certeza de que ele proveu oportunidades para que vocês aprendam em preparação para o serviço que vão prestar. Vocês não reconhecerão perfeitamente essas oportunidades, assim como aconteceu comigo. Entretanto, ao colocar as coisas espirituais em primeiro lugar na vida, vocês serão abençoados, orientados a estudar certas coisas e sentirão o desejo de trabalhar com mais empenho. Vocês vão reconhecer mais tarde que seu poder para servir aumentou e se sentirão gratos. Queridos jovens, eu presto meu testemunho para vocês a respeito do que o Elder Ari falou. É que em todas as dificuldades da sua vida, ao colocar o Senhor em primeiro lugar, ele vai te capacitar através da graça dele, ele vai completar o que falta e vai te ajudar em todas as suas dificuldades. Ao colocar o Senhor em primeiro lugar, você sentirá um amor indescritível, né? E que vai fazer com que você não sinta esse sentimento, né, que nós discutimos no início da aula, que é o sentimento de solidão, sentir que vocês estão sozinhos, que o fardo é grande demais e que principalmente vocês estão sozinhos para carregá-las. Isso não é uma verdade, né? O Salvador Jesus Cristo deixa isso bem claro em vários momentos das Escrituras, né? Que ele vai carregar junto conosco o nosso fardo, será o nosso apoio constante em qualquer dificuldade que nós estejamos passando. Muito bom, excelente. Essa citação do presidente Allen é maravilhosa. Passando para o encerramento, então, aí da nossa aula de hoje, gostaria apenas de trazer para vocês mais uma atividade, tá? Que vai nos ajudar a entender um pouquinho do que nós aprendemos hoje aqui na nossa aula, né? Qual é a relação entre essas gravuras e o que você aprendeu sobre o Senhor hoje? E por que a água é uma metáfora poderosa para o Senhor? Pensem um pouquinho, podem fazer uma pesquisa, usar as escrituras, né? Pensem um pouquinho, tá bom? E eu vou explicar isso de forma rápida para vocês, que vai nos fazer entender um pouquinho mais sobre esse fechamento da aula, tá bom? Bom, a diferença entre ou a relação entre o deserto e a floresta e o que nós aprendemos, né, sobre envolver o Senhor no nosso processo de aprendizado é o seguinte: o deserto ele representa a vida sem influência do Senhor, uma vida seca, difícil, sem direção, sem crescimento. A floresta, por outro lado, que é cheia de água e vida, ela representa uma vida com Cristo, uma vida de crescimento, abundância, direção, renovação, né, constante e de muito aprendizado, tá? Então, quando nós envolvemos o Senhor no nosso processo de aprendizado, a gente sai de um deserto espiritualmente falando, de confusão, de vazio, um esforço sozinho, e a gente entra em um ambiente de crescimento, onde ele nos guia, nos ensina e nos fortalece. A água é uma metáfora usada muitas vezes nas escrituras, né? Porque ela é essencial para a vida. Sem água, a gente não teria vida, nada cresce, tudo seca, né? Então, da mesma forma, o Senhor, ele é essencial para o nosso crescimento espiritual. Ele refresca a mente e o coração quando a gente está cansado. Ele traz clareza quando a gente está confuso. Ele sustenta o crescimento contínuo
como uma fonte constante de aprendizado. Então, que possamos nos lembrar disso, né, da diferença entre uma vida seca, né, uma vida triste, sem vida, e uma vida com vida, né, uma vida com água, né, que é o que nós estamos simbolizando aqui nesse momento. E é o que Cristo representa em algumas passagens das Escrituras. Então, esse é mais um convite que eu deixo aqui para vocês hoje, né, essa reflexão. E gostaria só agora de podermos finalizar falando um pouquinho sobre as três perguntas que são muito importantes que vocês possam responder aqui no final dessa aula. Para fecharmos então o nosso estudo de hoje, gostaria de convidar você, querido jovem, a responder essas três perguntas. Né? Na descrição desse vídeo vai ter o Forms e você precisa responder três perguntas que vão de encontro com o que nós aprendemos na aula hoje. A primeira pergunta é: com base no que você estudou, que coisas específicas podemos fazer para envolver o Senhor em seu aprendizado? Segunda, como o Senhor pode abençoar, magnificar ou fortalecer nossos esforços quando envolvemos em nosso aprendizado? E terceiro, o que você encontrou que lhe traz paz, esperança e poderia incentivar um adolescente, um amigo que está passando por essa dificuldade hoje? Sei dessas coisas, já prestei meu testemunho para vocês e reforço, sei que Cristo vai te ajudar, não importa qual seja a sua dificuldade hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém.